Se eu tivesse no Senado, esse cara ia ouvir todo dia, ia levar pé na porta pra largar a mão de ser vagabundo. O senador tá lá pra quê? Pra defender o povo ou não? Ou pra defender membros do STF? Pacheco tranquiliza ministros do Supremo e diz que não dará seguimento à PEC anti-STF. A PEC não é anti-STF. A PEC é para dar equilíbrio aos poderes. A PEC é para não permitir mais que o STF faça o que quiser, como tem feito ao longo dos anos. Esse presidente do Senado, me perdoe as pessoas que nos acompanham, eu não tenho algum adjetivo para qualificar um cara desse, a não ser chamá-lo de canalha, de ordinário, de omisso, de frouxo, de covarde, de vendido. Você que nos acompanha, depois você pode dar mais alguns adjetivos para ele. Se tem alguém que está prejudicando muito o Brasil, é esse inútil presidente do Senado. Quando tiver eleições ao Senado, por favor, não votem em senadores frouxos, covardes, que vão lá só para defender o seu e não defendem a voz do povo, porque isso aqui é uma vergonha. Aí o Barroso diz agora que não, que tem um equilíbrio entre os poderes. Uma ova que tem equilíbrio. Vocês interferiram no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, vocês ignoraram o Ministério Público. Xandão faz hoje o que quer. E essa omissa OAB Nacional se cala. Os presos do dia 8 de janeiro são presos políticos. Não tiveram direito à defesa. Não houve investigação, não houve prova, não houve nada. Houve a caneta do Xandão. Manda prender, põe pra julgar e dá 17 anos de cadeia. E você, ordinário Pacheco, você viu tudo isso de perto e ficou quieto. E agora vai defender ainda o STF contra os seus colegas do Legislativo? É um cara que é desprovido de vergonha na cara, não é possível. O que nós estamos vendo no Brasil hoje? Nós estamos vendo o STF pôr na rua traficantes e prender em 17 anos pessoas que nada fizeram, que eram trabalhadores, pais, mães, avós. Eu aqui como deputado estadual, nós não temos autonomia de mexer a nível federal, infelizmente. O que nós podemos fazer aqui no Paraná, eu tenho feito a minha parte. Feito projetos de leis que eu espero que sejam pautados aqui para votar, que barram esse avanço dessa maldita esquerda contra nossas crianças, contra jovens, contra as famílias. Nós temos que aprovar esses projetos. Então, vocês, senadores aqui do meu estado do Paraná, por favor, tenham coragem e reajam contra esse presidente do Senado. Tem que ter um jeito de tirar esse inútil do cargo de presidente, porque tem ministro lá que rasga a Constituição diariamente. Não é possível o Brasil ficar refém de um homem. Já não basta um ex-presidiário no comando? Não se curvem a esse ordinário Rodrigo Pacheco. Se foi votado o projeto, ele tem obrigação de pautar se foi aprovado na CCJ. Agora o STF, quando quer interferir no Legislativo, tudo bem, o Pacheco abaixa a cabeça. E quando é o contrário, que quem faz aí somos nós do Legislativo, não pode mexer os deuses que ali estão. Ora, realmente isso aí já passou qualquer limite. Vamos tomar uma atitude, porque não é possível o Brasil continuar nesse ritmo, né? Onde um homem com uma caneta faz o que quer. Prende, manda soltar, manda no Legislativo, manda no Executivo, ignora parte do Judiciário, ignora o Ministério Público e tá todo mundo quieto, falando amém. Não, não é por aí que o Brasil vai dar certo. Deputado do PT, deputado Arilson, fez aí os comentários, o qual a gente respeita numa democracia, extremamente deselegante. Deputado Arilson do PT acusar Balneário Camboriú como sendo um paraíso fiscal. Na última semana, no paraíso fiscal brasileiro, conhecido como Balneário Camboriú, ele generalizou, dizendo que lá só tem corrupto, só quem lava dinheiro. Seriam o quê? Os traficantes amigos do Lula? Pode ser. Foi feito o encontro de terraplanistas. Só para o senhor entender, deputado, o movimento conservador defende a democracia. Nós somos contra a ditadura de Cuba, Venezuela, Nicarágua e todos os demais países que são ditadores, os quais o PT e o Lula defendem fortemente. Nós somos contra grupos terroristas como o Hamas, o Lula é a favor. Nós somos contra o narcotráfico. Nenhum de nós vai fazer reunião lá no CPX, com o PCC, com o Comando Vermelho, e vocês têm entrada livre lá. E hoje está muito claro o que vocês estão fazendo, o acordo que vocês fizeram com o narcotráfico durante a campanha. Eu vou dizer aqui, o Correios, que o Bolsonaro tirou da lama e tornou lucrativo, dando lucro bilionário,
Hoje já tem prejuízo de quase 1 bilhão e o Lula pediu para colocar em segredo o balanço do Correio. Olha que vergonha, esconder números. E foi pego outro dia fuzis vindo da China para ser entregue para o narcotráfico. Então, quem manda no Brasil? Alguém tem alguma dúvida que o narcotráfico tem um forte acordo com o governo Lula? Mágico que fazia cocaína voar escondida. Aquele comandante, aquele piloto de avião, ele pilotou para Dilma durante todo o governo dela. E ele vinha fazendo tráfico de droga desde 2015. Com certeza com consentimento da Dilma Anta e de outros do PT. Mas no governo sério Bolsonaro, a primeira viagem que ele fez, e ele estava levando o Rodrigo Maia, que é outro aliado do PT, foi pego e foi preso. Porque é um governo sério. E quando o senhor falou que a gente fica com raiva que o Brasil está dando certo, deputado Arilson, eu não sei que Brasil que o senhor vive. Governo piora a projeção e espera rombo de 14 bilhões em 2024. A fonte é Poder 360. Então o rombo que espera 14 bi em 2024. Petrobras anuncia aumento de preço da gasolina e do gás de cozinha. Você lembra o que o Lula falou? Diante da alta dos combustíveis, o ex-presidente Lula disse hoje que vai abrasileirar o preço da gasolina. Nós vamos abrasileirar o preço da gasolina. O combustível está aumentando e o gás também. Tá aqui, ó. E é G1, hein? O G1 que é patrocinado pelo PT. Taxa de desemprego para 7,9 no primeiro trimestre, aponta o IBGE. E olha que o IBGE hoje é totalmente manipulado pelo PT, tá? Aqui saiu na Veja Negócios. Tá aumentando o desemprego, deputado Arilson. Isso é só o começo. Lembra que o Lula falou? E agora em setembro vai entrar o grosso. Brasil não é 8ª economia do mundo, como o PT está contando aí. O Brasil é a 17ª economia do mundo. Está aqui na revista Exame, no primeiro trimestre de 2024. Eu mostro a fonte, 17ª posição. Alta do dólar faz defasagem da gasolina bater recorde em 2024. Está aqui a fonte, Poder 360. Não tem um departamento, um setor dando certo no Brasil. Zero. E eu, nessa tribuna, jamais vou deixar de confrontar as mentiras, os absurdos que a esquerda fala. Não vão prevalecer aqui nessa casa enquanto eu for deputado. Não vou me calar. É assim que o PT trabalha, só com mentira. Aqui vocês vão perder. Pois é, Brasil. E a gente não sabe mais aonde tudo isso vai dar, né? A gente já não tem mais noção do que pode piorar mais nesse país para que o povo possa acordar, né? E realmente a gente fica pensando aonde que está o fundo do poço. Porque se o dólar já está esse valor, se o desemprego está desse jeito, se o preço dos alimentos já está tudo isso, e está todo mundo calado, e alguns petistas ainda falam ainda que o país está melhorando. Eu não sei qual país que ele mora, eu não sei qual país que ele está falando. Agora nós vamos mostrar aqui a fala do deputado Nicolas Ferreira e ele vai trazer algo aqui seríssimo, é muito grave. Preste atenção no que ele vai falar, pessoal, porque tem muita gente que acha que a direita fica levantando números fictícios, assim como a esquerda faz, como o Lula fazia lá atrás, né? Falava que tinha 23 milhões de pessoas nas ruas, sendo que isso é impossível de acontecer. Mas olha agora o que o Nicolas Ferreira vai falar, pessoal. Isso é muito grave, muito sério, o que nos aguarda em 2025. Preste atenção na fala dele, nós voltamos em seguida. Então você já dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vamos para a fala do Nicolas Ferreira e nós voltamos logo em seguida. Eu não vou ser liviano de colocar que tudo de ruim que acontece nesse país, todo crime que acontece nesse país, é culpa do presidente Lula, não. Mas algo que eu posso afirmar é que ele tem sido, no mínimo, incompetente, tem agido de má fé com a segurança pública, principalmente com a sua. E eu posso provar isso. Lula cortou 708 milhões ao combate à criminalidade. É o Brasil do Lula. A violência no campo bateu recorde de 2.000 invasões. Lembrando que na época do Bolsonaro tivemos o número de 0. Repito, 0 invasões. Estupros e assassinatos de mulheres aumentaram no Brasil de Lula. Tráfico de drogas aumentou 7% no Brasil de Lula. Assassinatos de pessoas LGBT aumentaram 42% no Brasil de Lula. Primeira vez que houve uma fuga em presídio de segurança máxima foi no governo de Lula. Enquanto isso, o ministro da Justiça, Lewandowski,
está preocupado com falas como a minha, que chamei Lula de ladrão, está preocupado com as falas de Marcel Van Hatten e de Cabo Gilberto em tribuna, desrespeitando e rasgando a Constituição. Mais uma vez, não é uma defesa a esses parlamentares em si, mas as prerrogativas. E o ministro da Justiça está preocupado com isso. O ministro Alexandre de Moraes está preocupado com as páginas fakes que tem nome de Xandão com cabelo. Enquanto isso, a Janja gastou 68 milhões de dinheiro público só no Janja Palusa, 35 milhões. Dá só uma olhada nisso aqui, Sargento Gonçalves. Com 68 milhões de reais de dinheiro público do seu pagador de impostos, daria para comprar 194 mil viaturas para a Polícia Rodoviária Federal, 4 mil fuzis e 3 milhões de munições para a PM. Construir um presídio de segurança máxima e ainda sobrava 28 milhões de reais. O que não daria para poder fazer com a segurança pública, juntamente com a Polícia Civil, bombeiros, Polícia Penal? Dava para mudar a realidade da segurança pública aqui do nosso país. E o G20 foi a prova disso, deputado Zucco. Afinal de contas, para estrangeiro, toda a segurança. Mas para você, pagador de impostos, você se lasca. Afinal de contas, os ministros do STF, vários deputados, possuem carro com blindagens, possuem segurança, mas você não. Você, cidadão, tem que se ferrar enquanto o Estado mostra que é capaz, quando ele quer garantir a segurança para você, mas na verdade é porque tem pessoas, líderes estrangeiros, vindo até o nosso país. E aí me vem agora a esquerda querendo colocar a culpa da segurança pública no governador Tarcísio e no secretário de Segurança Pública, Derrite. Horas. Eles foram exemplar em punir de forma rigorosa 2 policiais que desonraram a farda. Um jogando uma pessoa por uma ponte e o outro dando 11 tiros numa pessoa que estava cometendo furto. Agora, se o índice de São Paulo aumentou de mortes e agora está em primeiro lugar, 702 mortes, se foi morte de criminoso que estava combatendo a polícia, que morra 70 mil. Afinal de contas, se entre a vida do policial e a vida do bandido, sempre iremos lutar para preservar a vida do policial. Policial que está desanimado de trabalhar, afinal de contas, ele não pode fazer o seu serviço sem ter a mídia e o judiciário acabando com a vida dele. População que cada vez mais fica refém dos criminosos, enquanto isso o STF está fazendo o quê? Liberando criminosos de líderes de facções. E é o seguinte, não precisa ficar preocupado se a minha fala talvez possa te assustar. Nicolas, mas espera aí, será que ter uma polícia mais ostensiva contra o crime vai resolver? É claro! Se você é um trabalhador, não se preocupe. A polícia não vai entrar e invadir a sua casa de uma hora para outra, não. Agora, se você nesse país for estuprador, pedófilo, corrupto, se você for traficante, você tem que se ferrar. E é nisso que eu acredito agora. Desde quando a gente, nós, deputados, senadores, cidadãos comuns, largamos a segurança pública? Porque afinal, os criminosos cada dia estão mais à vontade de cometer crimes. Será que a vida de um policial que sai de dia e não sabe se volta à noite vale menos do que a sua? Que caramba de país é esse? Que gasta milhões, bilhões em viagens no exterior com um presidente que nos desonra e não tem o capacho de dar o investimento para a segurança? Passa aqui, Coronel Zucco, Sargento Gonçalves, pessoas da PRF, da Polícia Federal, da Polícia Militar, nos corredores aqui pedindo em Pires investimentos para a segurança pública, para ter uma viatura, para ter um armamento digno. Agora, por que nós estamos preocupados com isso? Porque está se lixando para esse país. Ah, Nicolas, mas o Bukele fez isso num país pequeno como é El Salvador. Horas, vamos dar autonomia para os governadores, vamos voltar às pautas aqui nessa casa, como a prisão perpétua para pedófilo, para estuprador, como, por exemplo, obrigar presidiários a trabalharem, como, por exemplo, reduzir a maioridade penal, porque é inacreditável, né? O moleque pode roubar, matar, ser ali, né, o foguetório ali, pode ser tudo o que for, aviãozinho do tráfico, mas ele não pode arcar com as suas consequências. Mas com 16 anos, ele vai lá e vota no presidente para poder decidir o futuro do nosso país. Eu fico assim, de fato, abismado e puto de saber que aqui não falta dinheiro, não.
Júlia Zanata, o que falta aqui nessa casa não é dinheiro para investir em segurança pública para poder gerar paz nesse país, não sabe por quê? Muito se discute aqui sobre trazer saúde, educação, turismo, lazer para o país, mas sem paz não há nenhum desses direitos subsequentes. Como que você vai garantir uma educação de qualidade se no meio do caminho seu filho pode tomar um tiro de bala perdida? Como que você vai ter uma saúde que presta se você tem ali diversas pessoas que estão ali vítimas de crimes? Como você vai garantir um lazer se uma pessoa está parada ali na beira ali de uma praia e é fuzilada? A pauta da segurança pública e segurança no nosso país tem que ser a primeira, porque os bandidos estão tranquilos enquanto a população está refém da bandidagem. Ou a gente combate os criminosos, ou eles vão nos amordaçar, vão matar os nossos familiares, e não acho que é preciso com que um parente, talvez, de um grande líder, possa sofrer um atentado nas mãos de criminosos, para que a gente abra os olhos que a gente precisa meter o ferro em bandido. Não acredito nesse papinho da esquerda de, tem que ressocializar, é socializar o caramba. Se não tem condições de viver em sociedade, fica na cadeia e acabar com essa progressão de regime. Meus parabéns, passou pela dosimetria, deu 12 anos, fica 12 anos na cadeia. Quando você terminar os 12 anos, você sai. Até lá, você fica. Caso contrário, a gente não vai ter paz nesse país. Essa é a minha ideia para esse país, e que vergonha desse governo atual. Hoje eu vim a essa casa falar sobre o pacote do corte de gastos de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí você vai dizer, não, mas o pacote é do Haddad. Não. Luiz Inácio Lula da Silva escolheu a 9 dedos especificamente o seu ministro da Economia. O cara que vai derrubar de uma vez por todas a vida de quem? Do mais pobre. Meu Deus do céu, nós estamos falando que o governo de esquerda vai acabar com a vida do mais pobre. Não parece utopia? Uma piada? Mas não é. Vamos lá, medidas. Limitação do reajuste do salário mínimo. O que eles querem com isso? Eles querem decidir por si próprio quanto vai ser o aumento. Este ano nós já tivemos um aumento absurdo de R$18. Na próxima eles vão querer dar R$1 ou R$2 de aumento. Porque para eles, picanha, para o pobre, abóbora. Vamos lá, combate aos super salários do setor público. Olha, eu não entendi, mais uma vez, o governo de Lula contra aqueles que votaram nele. Esse é para vocês aprender, mais uma vez, picanha para o Lula e abóbora para todos os servidores públicos. Redução do abono salarial, isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Isso é maravilhoso, muito bom, tem que acontecer. Mas para isso, eles vão aumentar o imposto de renda de quem trabalha e gera emprego. Porque a pessoa que ganha mais de 50 mil reais, com certeza está gerando emprego. E por aí vai toda a maluquice desse desgoverno. Mas se a gente for falar de isenção de imposto de renda, vira uma bagunça na cabeça do brasileiro. Porque ao mesmo tempo que eles vão criar uma dívida de 35 bilhões, com o que eles vão arrecadar dos super ricos, a conta não fecha, não bate, não tem retorno algum. E assim a gente vai lidando com tudo isso. A gente está vendo, senhor presidente, que Luiz Inácio Lula da Silva tentou fazer leilão com arroz, não deu certo. Não vai para frente. Querem destruir aqueles que estão fazendo a economia brasileira estar de pé. Se não fosse o setor produtivo nacional, nós estaríamos na lama, porque mesmo vivendo com um governo que atropela todos os dias o nosso setor produtivo, a gente continua de pé e continua fazendo esse país ficar cada vez maior. Agora, nos preocupa muito é falar sobre um pacote que é para, segundo eles, trazer uma economia de 70 bilhões, mas que no final das contas não trará impacto algum sobre todas as dívidas que eles criaram. Nós estamos falando em mais de 230 bilhões de reais que este governo já colocou sobre as nossas contas. E aí você vai perguntar para mim, e o que dá para fazer? O que dá para fazer é acabar com os gastos exorbitantes do governo, parar de comprar móveis de luxo, a Janja parar de gastar 4 mil reais por dia, é por hora, não é nem por dia.
E assim sucessivamente. Se esse governo tivesse responsabilidade fiscal, a primeira coisa que ele faria era reduzir de 39 para 20, 23 ministérios, como era no governo Bolsonaro. Porque em 2022, nós deixamos um superávit de 51 bilhões de reais. E em 2024, nós já ultrapassamos todos os limites do déficit nacional. Agora, a desculpa que se traz a essa casa, a conversa que quer fazer na calada da noite, no final do fechamento do ano, aonde isso vai dar certo? Nós precisamos de uma discussão ampla nesta casa para falar sobre corte de gastos. Nós precisamos de um debate amplo dentro dessa casa. Não é simplesmente encaixotar e fazer com que as promessas dos pagamentos de emenda se tornem coro para aprovação dos absurdos. Bom, aqui eu tenho um relatório extenso e em 7 minutos eu jamais conseguiria ler todo. Mas o que nós precisamos deixar claro a todos aqui é que se continuar do jeito que está, e se esta casa continuar se portando dessa maneira, o Brasil vai quebrar. E principalmente o setor que consome, que são os mais pobres, que já estão sofrendo pela irresponsabilidade desse desgoverno. Nós não aguentamos mais ouvir falar em taxar, em aumentar impostos, em tirar do mais pobre. O que nós precisamos fazer aqui é responsabilidade com o dinheiro que eles gastam e sequer a gente sabe para onde vai. Me apresente uma grande obra do governo federal. Me apresente um grande feito do governo federal nestes últimos 2 anos. Não existe. Não tem nada, é só falácias, é só mentira. E enquanto isso, o Brasil vai se derretendo, o Brasil vai se deteriorando e nós fechamos mais um ano com dívidas, dívidas, dívidas e principalmente faltando dinheiro para a educação, para a saúde, faltando dinheiro para o básico desse país, algo que era para ser sagrado, sacramentado nesta casa. Fico muito triste em saber que para a turma do PT, para a turma da esquerda, tudo é válido, mas para o Brasil tudo é muito moroso, tudo é muito difícil. Nós precisamos mudar o rumo e eu suplico a esta casa: não vamos apoiar este pacote absurdo sem ter uma ampla discussão nessa casa, porque senão nós todos quebraremos este país. Muito obrigado. Tá, então, você viu a fala do Nicolas Ferreira e do deputado Zé Trovão ali também, soltando tudo, e realmente, pessoal, nós ficamos de queixo caído com aquilo que acontece ali em Brasília, tanta gastança, e na hora que fala do povo brasileiro, principalmente dos mais necessitados, é os cortes um atrás do outro. Bom, muitos falam que Lula não vai terminar esse mandato. Do jeito que as coisas estão indo, ou vai ser impeachment, ou vai dar uma desculpa de saúde para poder sair e vai colocar o Alckmin no lugar, ou algo vai acontecer. Porque não dá para entender, pessoal, como que esse governo só toma decisão uma após a outra, decisão errada. Parece que é tão simples, né? Parece que é tão simples governar essa nação e o Bolsonaro fez isso tão bem. As estatais davam lucro, pessoal. As estatais davam lucro e agora as estatais estão dando o pior prejuízo de todos os tempos. Isso vai afastar investidor e aí com o dólar nesse preço também afasta investidor e com o judiciário cada dia dando uma canetada diferente, isso traz uma insegurança jurídica terrível. Ou seja, o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, pessoal: o povo brasileiro ainda não sentiu o impacto dessas mudanças que o Lula está fazendo. Isso vai acontecer agora no próximo ano. Pode ter certeza, pessoal. 2025, aguarde e você verá, pessoal. Muitos estão falando que esse terceiro mandato de Lula se compara ou está sendo até pior do que o segundo mandato da Dilma, onde ela foi impeachmentada ali devido às suas pedaladas fiscais, né? E tudo isso, pessoal, foi avisado lá atrás. O Paulo Guedes avisou, o ministro da Economia de Jair Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro, né, ele tem sido questionado sobre 2026. E aí, né, muitos têm, repórteres, jornalistas têm perguntado, inclusive nessa última semana, perguntou para ele:
Se você não estiver elegível para 2026, quem que vai ser o seu substituto? E aí ele ficou irritado ali com raiva, falou, eu que serei, vou ser eu mesmo, porque não tem outro. É incabível esse tipo de condenação e tal. Aí a repórter ainda insistiu com ele ainda. Tá, tudo bem, Bolsonaro, mas se caso o senhor não puder, quem que você vai colocar no lugar? Aí ele falou assim, você, jornalista, você vai entrar no meu lugar. Ou seja, o Bolsonaro está indignado com essa situação e ele não aceita ficar de fora do próximo pleito. Vamos ver o que vai acontecer, pessoal. As esperanças bolsonaristas aí estão também em Donald Trump, que vai assumir no próximo dia 20. Será que Trump vai ajudar o Brasil mesmo ou vai começar o seu mandato olhando para os Estados Unidos primeiro? O que você acha? Eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, tem um botão aqui embaixo, você clica e se inscreve. Por quê? Nós precisamos aumentar essa rede de comunicação e aqui nós trazemos vídeos, matérias que são realmente a verdade que está acontecendo lá nos municípios, que está acontecendo no pequeno Brasil, para você acordar e ver, porque não é possível, pessoal. Como que pode nós termos no poder um governo que, com tantos desvios de verba, com um rombo trilionário e com essa situação toda, e a mídia brasileira, a Globo, SBT, CNN, bate palma ainda para esse povo. Então, aqui, você se inscrevendo, você vai ter a verdade e vai poder realmente saber daquilo que está acontecendo lá nos bastidores de Brasília, tá bom? Dá um like nesse vídeo e tamo junto.